Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O presidente afastado, Augusto Melo, se tornar oficialmente réu. O que isso significa na prática? Significa que, deixa eu pegar a notícia aqui, que no caso Vaidbet, a Justiça de São Paulo resolveu acatar a denúncia do Ministério Público. A denúncia do Ministério Público, ela se baseou na investigação da Polícia Civil, que indiciou Augusto Melo por 3 crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, envolvendo o caso da Vaidbet no Corinthians, né, da patrocinadora Master lá no início da gestão dele. A Polícia Civil investigou e indiciou. Significa que ela entendeu como indícios desses crimes que poderiam ser cometidos tanto pelo presidente quanto por outros ex-diretores. O Ministério Público poderia acatar a denúncia ou não, e ofereceu a denúncia com base nesse indiciamento. E a Justiça, caberia à Justiça, acatar a denúncia do Ministério Público ou não. Acatou. Então, a partir de agora, meus amigos, Augusto Melo, Marcelo Mariano, o Marcelinho, diretor administrativo da época, e Sérgio Moura, superintendente de marketing, se tornaram réus no processo. Assim como o empresário Alex Cassundé, que seria o intermediário. O Ministério Público também sugere, vale lembrar, que todos esses denunciados eles paguem 40 milhões de reais de indenização ao clube. O Ministério Público entende que o Corinthians foi lesado, sofreu um prejuízo na ordem de 40 milhões de reais. E a denúncia sugere que eles indenizem o clube nesse valor, tá? O MP também solicitou bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas na investigação, ou seja, de todas essas pessoas citadas. E aí tem dados aqui bem... De acordo com o Ministério Público, olha isso, gente, abre aspas, está muito claro os caminhos tortuosos e ilegais que o dinheiro percorreu a partir do momento em que saiu dos cofres corintianos, fecha aspas, para o pagamento da comissão aí no caso da Vaidbet. Segundo a denúncia, montante de mais de 1 milhão de reais, abre aspas, passou por empresas manifestamente fantasmas e, tudo indica, recebedoras em trânsito de valores escusos provenientes de estruturas criminosas e de empresas notadamente utilizadas para as mais diversas formas de lavagem de capitais, fecha aspas. Caramba! O que acontece a partir de agora? Um processo criminal com audiências, depoimentos, produção de provas e, ao final, a decisão do juiz. E aí, só aí, esses denunciados poderão, talvez, serem condenados ou absolvidos. Eles terão direito à defesa e vão poder se defender durante todo esse processo. Que loucura, gente. Que loucura. O presidente Augusto Melo, afastado, que no dia 9 de agosto se submeterá, né, à votação do sócio numa Assembleia Geral no pátio do Parque São Jorge para retornar à presidência ou então ter o seu impeachment confirmado, neste momento enfrenta um processo como réu por esses 3 crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. E ainda, segundo a denúncia, teria que indenizar o clube em 40 milhões de reais. É o presidente Augusto Melo eleito na última gestão, né, na última eleição, no banco dos réus. Que loucura. Que dia, hein, Corinthians? Primeiro, eu quero falar da pressão. Os jogadores do Corinthians tiveram uma conversa entre eles, essa informação, tá? E houve uma cobrança dos líderes do grupo. E tinha líder do grupo na balada, em que me surpreendeu muito, porque eu vi as fotos, tá? Até mandei isso para uma fonte minha do Corinthians. Falei, pô, esse aqui me surpreendeu. Ele falou, caramba, é verdade. Então, os jogadores entraram ali e falaram, gente, precisamos dar uma segurada. Então, houve uma cobrança entre eles. Isso é importância, né? Isso é importância na prestação de serviço.
Porque jornalismo é prestação de serviço, a gente tem que dar informação. Quando eu dou informação, eu também não fico me preocupando muito. Eu não vou ser hipócrita aqui e ficar fazendo média com vocês, que eu não preciso disso. Eu não sei qual é o efeito que vai ter. Se vai destruir tudo, se vai... Eu dou informação, eu quero falar a verdade. E nesse caso, ajudou. Em outros casos, né? Em outros casos criou mais polêmica, tal. Enfim, depende. Eu repito, não há má intenção quando você se dá uma notícia. Você quer dar uma notícia verdadeira, né? Má intenção é quem mente por aí. Agora, a informação da balada, cara, ajudou na pressão. Por quê? Os caras se cobraram, o Dorival cobrou os caras, o Dorival foi cobrado, o Osmar Stabile cobrou o Dorival, o Osmar Stabile falou pros caras que vai voltar à concentração. Não sei se ele falou isso pra pôr medo nos caras fazer correr, ou se isso vai acontecer, porque não aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, né? A concentração, tá? A concentração, ela não ocorreu contra o Cruzeiro, mas vai voltar, segundo o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que eu apurei, não apurei isso com ele, mas me contaram, né, em relação ao grupo lá, ele teve uma conversa e falou que vai voltar à concentração. Por causa disso, eles se cobraram muito, Dorival cobrou muito. E na reunião entre Osmar Stabile e Dorival prometeu isso que a gente viu hoje. Ele prometeu e entregou. O que foi? Mais empenho, mais vontade, mais raça. Primeiro ponto que eu quero analisar antes de falar da tática, da técnica, né, essa cobrança, essa pressão para mim ajudou. Talvez para ninguém, para outros é bobeira, para mim ajuda muito, porque futebol, uma coisa que eu trouxe para minha carreira lá atrás, quando eu via aqueles caras bons de tática, né, falando, eu achava o seguinte: você só falar de tática, o futebol não é só tática, porque não é um videogame. Então eu quis estudar tática, li livros, meus amigos ex-jogadores me ensinaram muito, enfim, são 20 anos, mas eu não queria ficar só nisso, porque eu sei que não é só tática. Envolve outras coisas também. Envolve confiança, envolve a questão física, envolve se tá indo pra noite, envolve se tá com algum problema, se tá com depressão, e tem 1000 coisas, tem 1000 situações, se não tá recebendo. Não é só tática, não é só tática. E no Corinthians não era só tática, tá? No Corinthians não é só tática. No Corinthians é um elenco que numa semana de clássico vai pra balada na quinta e na sexta. Pô, eu tenho as fotos e tenho vídeos, velho. Entendeu? E todos os jogadores que estão em queda técnica estavam lá, entendeu? Estavam lá. E alguns que não vão ser nada na carreira, porque se quer conseguir ser titular do Corinthians até hoje, estão lá em todas as baladas, entendeu? Quando sair do Corinthians não vai jogar em lugar nenhum, velho. Essa que é a verdade, tá? Então hoje, contra o líder do campeonato, o Corinthians correu com vontade e essa pressão ajudou. Ponto 1. Ponto 2, que foi também importante. Dorival Júnior acertou na escalação. Não foi por acaso que o Carrídio foi reserva contra o Ceará e o Corinthians ganhou. Não foi por acaso que o Carrídio foi reserva. Tudo bem que o gol do Corinthians sai na jogada dele quando ele entra do segundo tempo. Pega um time do Ceará já cansado, ele entra, faz a jogada do gol, mas também o zagueiro e o goleiro falharam pro Thales marcar o gol, correto? Eu não estou pegando no pé do Carrídio. O que eu estou querendo dizer, o que eu quero dizer aqui são fatos. Até porque eu já briguei em vários jogos que o Garro se escondeu e hoje eu estou aqui, meu irmão, rasgando elogios pro Garro. Primeiro, não estava em nenhuma das fotos e vídeos de balada que eu vi o Garro. Segundo, correu muito, meu irmão. Jogou demais. Depois que eu analisar jogador por jogador, eu vou guardar os meus elogios pro Garro. Ganhou muita moral comigo, porque não foi pras baladas, né? E ainda correu demais, se entregou demais em campo hoje. E eu briguei lá no grupo, no clube, no canal de WhatsApp, Café Especial, porque tinha um camarada lá, um torcedor, com todo respeito a ele, não vou citar o nome aqui, ficou pegando no pé do Garro toda vez. A gente não pode fazer isso, irmão. Jogou mal, critica. Jogou bem, elogia. Aí o Garro perde uma bola no segundo tempo pro Lucas Romero, pô, que é um baita de um marcador, joga bem. Aí o cara fala, tá vendo, perdeu mais uma. Perdeu porque tá lutando, meu irmão. Perdeu porque tá lutando, entendeu? Perdeu porque tá lutando, tá? Jogou muito o Rodrigo Garro. Mas o que fez o Corinthians melhorar? Vamos lá. Quem diria, velho? Tem coisa que o futebol é inexplicável, né? A gente tem que dar risada. O Charles jogando no lugar do Carrídio fez o Corinthians melhorar. O Thales entrando em campo no lugar do Romero fez o Corinthians melhorar. Salve, a corintiana. O que é que vocês acharam aí, gente, do retorno do Cássio à Neoquímica Arena, hein? Assim, né? Querendo ou não, foi um sentimento que ao meu ver foi meio agridoce, né? Por um lado, ver ele de novo em campo foi interessante, mas ao mesmo tempo ele saiu há pouco tempo, né? E foi de uma maneira não tão legal assim, recusou o banco de reservas, enfim, deixou o Carlos Miguel assumir a responsabilidade e a gente acabou perdendo o Carlos Miguel logo em seguida, né? Então, o Cássio ele sai em um momento aí de uma maneira que não foi tão legal, mesmo tendo sido pela porta da frente com estátua, homenagens, enfim.
Mas foi legal sim ter visto ele aí, né? Felizmente o time não perdeu para ele, né? O time acabou sendo só empate. O que melhora, né? Esse fator aí de matar a saudade, né? Mas ainda assim, né? Bora ver aí no final do ano, né?